Vamos agora pro anime da galerinha hypado dessa temporada com a Season 2 de Solo Leveling, que bem, dessa vez foi hypado, né? Porque a primeira temporada o pessoal meio que só bypassou, ninguém falou muito, só existiu ali e por algum motivo aí o pessoal lembrou que Solo existiu e começou a amar e falar que é a melhor coisa do mundo, sendo que, bem, a primeira temporada já estava num calibre bem alto de produção. Mas agora caiu na graça do povo, né? E nessa parte a gente tem de fato uma dinâmica um pouco melhor entre roteiro e produção. A produção continua incrível, o anime continua voando nesse sentido. E, bem, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre o Solo Leveling, né? Porque, meu Deus do céu, não é a melhor coisa que já saiu na face da Terra. Até a próxima temporada sair outra coisa melhor da face da Terra e a pessoa esquecer que saiu dessa face da Terra a melhor coisa da temporada passada e vira esse eterno afago de ego de anime de temporada, onde o pessoal é extremamente desesperado pra falar que, oh meu Deus, o meu anime é a melhor coisa. Não, calma, vamos conversar direito sobre Solo Leveling, né? Vamos lá. Solo Leveling, ele é bom. Assim, o que ele tem de bom? Ele tem uma produção incrível de Sakugão, de interpolação de movimento, sabe? De storyboard, de animação de luta, principalmente de animação de luta. Ele se destaca nisso, no show-off dele, pra trazer toda a energia, toda a imponência, o maneirismo das lutas. Ele é maravilhoso, é um dos melhores animes da atualidade, sim, nesse aspecto. De luta, ele é excepcional, conseguiu criar sua própria identidade visual para fazer as suas lutas, inclusive, que eu acho que isso agrega muito para Solo Leveling, já que ele é um anime que se preocupa primariamente com isso. Essa temporada, por exemplo, tivemos lutas excepcionais, como a do Ogro, como a do Rei Demônio, como a do Meruem Fake. Meruem Fake. Grande Meruem Fake. Teve mais lutas, se eu não me engano. Teve algumas outras lutas menores, assim, mas pelo menos essas três foram as que mais se destacaram e, de fato, entregaram uma produção tão excepcional que é bom de ser lembrado, e ele de fato merece ser lembrado por conta disso. Isso, ninguém tira o mérito do Solo Leveling, e eu acho isso maravilhoso. Porém, entretanto, todavia, não é apenas de luta que se vive um anime, né? E nessas outras partes, geralmente a gente meio que... não, beleza, é só um anime de lutinha, vamos olhar as lutas. Ok, perfeito. Mas quando a gente olha como um todo, Solo Leveling tem outras coisas que aí acaba começando a aparecer um pouco mais de déficit dentro da sua história. É que a primeira temporada de Solo Leveling, ela focou muito nessa mudança do Jinwoo, né? Nessa forma de como ele se envolveu com o sistema, e ele arrumou uma forma de virar o cara fodão, e aí, então, crescer e se tornar o Jinwoo que a gente tem nessa temporada. E aí, essa temporada, consequentemente, traz o Jinwoo fodão sendo reconhecido pelo mundo, né? A gente tem toda essa ideia dele encontrando grandes guerreiros e trazendo esses grandes guerreiros pro exército dele, ou só simplesmente destruindo esses grandes guerreiros. Então, de certa forma, aqui é o momento que Solo Leveling começa a ser o que é a ideia de Solo Leveling, né? Ser um corredor de luta, ser bonito, ser da hora, e você olhar pro Jinwoo e você falar, caramba, esse personagem é o personagem que eu quero ser, e você tem as fantasias de jovem que, bom, todo mundo aqui já teve, né, em algum momento. Eu já tive com o Sao em algum tempo, tipo, uma galera já teve com outros animes, com Naruto, enfim, é o grande anime da galera. A galera vai olhar pra Solo Leveling e olha desse jeito, e eu entendo essa euforia, mas de fato, ele não é um anime que traz um tema muito inerente a ele. Ele é um anime simples, ele literalmente é setado como um anime pra você endeusar o protagonista, e a maneira de como ele faz isso é bem consciente. Eu acho que o grande mérito de Solo Leveling, no geral, assim, como uma produção pra gente lembrar, é ele ser honesto e ele conseguir desenvolver as coisas muito bem no que tange ao gênero dele, né? Ele não trai a premissa em nenhum momento, né? Apesar de que, obviamente, é esquisito você falar Solo Leveling quando ele tá invocando um exército, né?
Só que aí tem a desculpinha dos caras falando, não, o exército é ele também, porque é ele que controla as sombras. Então aí, ó, fica a seu cargo. Eu já tomei pedrada nisso. Eu falei, mas peraí, não é solo, porra! Ele é contra o exército! Eu entendo a ideia, mas ainda assim é engraçado fazer essa crítica. É engraçado, podemos até chamar essa temporada de Minion Neville, né? Porque ele invocou vários Minions e eles que lutaram por ele, tá ligado? Sim, mas na hora de resolver a coisa, pelo menos ele vai lá e resolve. Então, pelo menos isso daí não. Ele se mantém consistente, né? Sim. O legal dessa temporada é que teve uma coisa que eu falei, isso daqui foi honestamente bem feito, e que bom que foi bem feito, porque precisava ser bem feito. De todo o aspecto de roteiro, de tudo que ele elaborou sobre a motivação do personagem, do Jinwoo, por que ele fazia tudo isso, eu achei muito legal que ele se comprometeu de fato com o fato da mãe dele estar doente e ele foi até os confins do inferno para tentar salvar ela. Essa foi a primeira... o primeiro conflito da história, o primeiro grande arco de Solo Leveling que ele foi proposto. Eu tenho esse conflito, eu preciso resolver essa situação. Minha mãe está morrendo, habilitei um poder novo, sou foda pra caralho, legal, mas mamãe vem em primeiro lugar. E aí, quando eu vejo o Solo Leveling acertando uma coisa, eu falo, poxa, você podia ir além. Porque você chega, bate num teto que eu falo, poxa, você bateu no teto, parabéns. Mas os animes excelentes, eles não só batem no teto, eles vão além. E Solo não fez isso. Não sei se no material original ele não faz também, se a produção não quis se preocupar mais com isso, mas eu vejo que essas certas características mais humanas importam. E até uma coisa engraçada que o pessoal tanto reclamou. Ah, agora o meu sujinho, ele não é mais o macho alfa ou o macho sigma fodão. Ah, ele tem sentimento. Sim, filho da puta, vocês têm, todo mundo tem sentimento, né? Você tem sentimento, não adianta você negar isso. E o Sung Jin-woo, ele fez isso bem, cara. Eu gostei muito do fato dele se preocupar com isso, sobre a mãe até o final, disso ser um aspecto que trazia um certo compromisso dele com ele mesmo, dele ter sempre essa trava moral de falar, eu faço isso pela minha mãe, eu faço isso por alguém, eu faço de verdade, de coração, pra alguém que eu amo. E ele foi mantendo isso até de fato ele chegar e resolver esse problema. E foi honestamente muito bom. A cena foi muito boa. A cena, essa foi inclusive a melhor cena de Solo Leveling tirando luta. E foi ótimo o tato que eles tiveram nesse momento. Foi ótimo esse detalhe emocional que deram para um personagem que muitas vezes não é sobre isso. Muitas vezes Solo não é sobre sentimento, não é sobre esse tato humano. E é isso que eu falo, poxa, Solo conseguiu chegar nesse ponto. Então você poderia trazer esse tato em mais aspectos, principalmente de perspectiva do Sung Jin-woo, mas não trouxe. Porque no final do dia, ele é meio que só essa casca desse protagonista fodão pra entregar show-off. E eu, caraca, Solo, você pode ser mais, você pode fazer o Sung Jin-woo ser um personagem, não apenas um estereótipo, não apenas um arquétipo. E quando você vê toda a narrativa, como ela é montada para sempre colocar as regras de mundo na mesa, porque sempre tem um conflito a ser resolvido de uma forma, entre aspas, matemática, é sempre, não, tal personagem tem tal força, vou resolver isso com tal problema ali, e coloca as peças ali organizadas dentro do tabuleiro pra a coisa resolver o conflito. E quando eu olho isso, eu falo, tá, nem a isso você se compromete, porque pra você fazer isso, é difícil, demanda tempo, e você não consegue fazer isso rápido, assim, de forma miojo. Por exemplo, uma comparação inerente que a comunidade fez com o arco das formigas aqui em Solo Leveling, que é parecido, entre aspas, com o arco das formigas de Hunter x Hunter, é uma coisa muito louca, porque, ok, você tem certos eventos que são muito parecidos em um ou outro, só que o que diferencia o Solo do Hunter x Hunter é que Solo, ele fez isso de forma miojo. Ele teve alguns episódios, alguns lapsos de explicações para explicar toda a estrutura desse formigueiro, dessa ilha,
evolução e pipipi, popopó, enquanto o Hunter x Hunter gastou anos de preparo no seu mangá, assim, uma quantidade absurda de episódios no seu anime. Então, a quantidade de esmero e preparo e lapidação que você dá e tempo que você dá faz uma distância, assim, gigantesca, sabe? Enquanto Hunter x Hunter pega esse arco e transforma quase que num documentário de 3 horas, Solo transforma isso daqui num TikTok de 10 segundos, sabe? É essa a diferença. E, obviamente, quando você tem um TikTok de 10 segundos, você não vai ter o mesmo nível de preparo, de construção, de detalhamento, quando você gasta 3 horas de fazer um documentário, sabe? Então, não era e não teria como ser mais do que isso, mais detalhado. E isso acaba meio que até, de uma certa forma, sendo contraproducente com a própria entrega energética e dinâmica que ele quer fazer. O episódio, por exemplo, da Formiga, né, do Meruem Fake, eu senti muito disso. Eu falei, poxa, legal, você tá me gastando tempo me explicando coisas que são extremamente superficiais, que são óbvias de um certo ponto, e eu sei que você não vai se aprofundar mais do que isso. Então por que você não vai logo pra luta? Por que você vai gastar meu tempo de novo em explicar coisas que são óbvias e são diretas ao ponto? Ou melhor, torne isso mais direto ao ponto. Fazendo paralelo com cena que não tem nada a ver. Igual a primeira temporada fazia o tempo todo. Corte seco, vai pra outra cena que tá explicando um perigo iminente que vai durar um episódio e vai ser a luta do século. Mas, tipo assim, cara, pra que tu vai perder tanto tempo assim se você não vai se aprofundar no que é realmente esse perigo, no que vai afetar globalmente isso? Tudo bem que a gente tem toda essa questão, tipo, é uma batalha que o mundo inteiro está vendo. Tudo pra reforçar essa ideia dele ser o Rank S que foi descoberto pelo mundo agora, que foi lá e fez o teste dele de novo. Então, tipo assim, é tudo uma desculpa pro Sung Jin-woo ser consagrado como o grande Sung Jin-woo, o grande monarca das sombras, e não é sobre o perigo em si, né? Então, pra que tu vai perder esse tempo, sendo que você poderia estar fazendo esse preparo de uma forma mais rápida mesmo, tipo, comprimindo ainda mais esse processo que já é comprimido, pra você engrandecer o personagem que no momento que você tá trabalhando ele, era pra você focar justamente apenas nele, não você trazer esse duplo foco que acaba sendo o grande problema de Solo Leveling desde a primeira temporada. E que aqui, mesmo que seja pouco evidenciado, porque a gente teve grandes momentos de grandes batalhas que seguem o ritmo linear, de certa forma continua sendo um problema de Solo Leveling, porque na primeira temporada o problema era mais da adaptação do que do original. O problema dessa temporada agora é mais do original mesmo, que fica mudando esses focos e esses núcleos o tempo todo. Então eu acho que Solo Leveling ele funcionaria bem mais se ele seguisse esse ritmo linear e se ele criasse ainda mais essa tensão do perigo da semana ou do perigo do episódio de uma forma que você sentisse de fato que ele está vindo. A luta do Battle contra o Sung Jin-woo é muito mais sobre o Sung Jin-woo ter tido uma possibilidade de derrota, igual foi a luta do Rei Demônio também, do que ele tá enfrentando alguém que seja tão forte assim, sabe? Eu não sei se vai ter uma construção dessa na próxima temporada, mas seria algo interessante de se ver, porque até então, a única construção de luta que a gente teve de uma figura que a gente respeitou, porque teve um preparo dela, foi a luta, inclusive, que foi consagrada pela gente como a melhor luta da temporada, que é a luta do Orc. Porque justamente na luta do Orc você tem o preparo de, tipo, entender como o Orc afeta aquele grupo de pessoas super fortes, assim, super... que funciona numa dinâmica de batalha-equipe, e que, de certa forma, apresenta o exército dele, vai construindo essa tensão, esse perigo, e aí depois você tem o Sung Jin-woo se desdobrando pra lutar contra ele usando o exército dele, sabe? É uma batalha de exércitos naquele momento. E aí funciona muito bem a luta, inclusive brilha pra caramba a direção de ação do Hoshihiro Kano, que aqui brilha de um jeito astronômico, que ele não pôde fazer em Sao com a produção quebrada,
em Bleach, porque ele era apenas o animador e não tava dirigindo, aqui Solo Leveling, cara, ele pôde entregar, acho que o ápice do trabalho dele. É bizarro como as lutas de Solo Leveling têm um carisma absurdo em relação à coreografia, em relação à construção, em relação a própria composição de quadros, cara. Os quadros são lindos. Só você lembrar do quadro do Ygritte lutando contra os orcs. E aí dá uma paradinha de slow motion nele, uma espada. Cara, aquilo é sensacional, incrível, assim, em relação à construção de ação em si. Mas eu acho que o Solo Leveling, ele perde um pouco nessa versão do anime, em relação ao original, a dinâmica de luta, assim, no geral. Eu entendo que, pra quem leu o manhwa e leu de uma forma mais rápida, tendo aqui a visão do anime dessa história, vai se empolgar, porque vai ver a animação e tal, mas querendo ou não, teve pessoas, inclusive, que eu conversei que tiveram a experiência de pensar, cara, eu já li o manhwa, então não tô sentindo nada sobre o anime, sabe? Parece pra mim que eu estou vendo tudo de novo. E é muito dessa ideia de você não ter uma perspectiva diferente, você literalmente acaba copiando e colando quando não é pra você copiar e colar. E quando é pra você copiar e colar o material original, no sentido de dar o mesmo ritmo, trabalhar de um pense parecido, você trabalha de uma forma totalmente diferente. Então, é complicado ainda lidar com esses problemas de Solo Leveling, mesmo que essa seja a temporada de Solo Leveling. A partir daqui, Solo Leveling começou a ser notado como temos um anime daquele manhwa maravilhoso, incrível, que eu li há anos atrás e agora tá tendo adaptação. Então agora a gente entende que Solo Leveling ele foi criado. A IP Solo Leveling finalmente tá tendo a relevância que a gente esperava ter na primeira temporada. Sim. Mas ainda segue tendo esses problemas que, particularmente, cara, eu consigo relevar pelo espetáculo, pela produção, né? Eu nem me agarro muito a esses momentos mais sentimentais da série, que, como tu falou, realmente engrandecem bastante um personagem, assim, no sentido de você olha pra ele com um olhar diferente, sabe? Você não olha ele só como uma casca vazia, você olha ele como uma figura com motivações. A motivação da mamãe, a motivação da irmã, depois, né, que ele defende a irmã lá e deixa uma sombrinha com a irmã, então, tipo assim, toda essa ideia de deixar a irmã e a mãe felizes e toda essa humanidade, que inclusive é ressaltada no último episódio, né? No último episódio de Solo Leveling, antes dele ter aquele momento incrível dele entrar numa dungeon e tentar solar a dungeon de novo, ele tava falando com a mãe, tava falando com a irmã, tá vendo elas felizes, né? Então a gente tem essa construção do personagem que vai deixando a gente mais próximo dele. E querendo ou não, mesmo que o fã de Solo Leveling não goste desse aspecto, é um aspecto que conecta muito mais quem tá assistindo ao protagonista. Então, acho que funciona bem assim pro anime. Eu acho que ele não é muito pretencioso nisso, nem pretende ser. Ele é um anime unicamente de luta. Então, no que ele é pra acertar, ele acerta bastante. Então, esse é mais um bônus, assim. É mais um olhar do personagem que, querendo ou não, cria cenas emblemáticas. E aqui em Solo Leveling não foi diferente. Eu acho que ele funcionou muito bem. E foi uma boa temporada de Solo Leveling, cara. Eu acho que agora dá pra olhar pra Solo Leveling e falar, beleza, tá merecendo o crédito que tu tem. Apesar de ser um crédito que eu acho que é um pouco superestimado. Só que aí eu entendo que é o hype da galera e, obviamente, nessa temporada agora que a gente tá gravando, tenho certeza que a galera não vai falar tanto de Solo Leveling que nem falou na última temporada. Não é um marco além da temporada, um marco do ano, assim. É um marco temporário, assim, que a galera vai olhar e vai falar, caramba, foi legal viver Solo Leveling. Sim. Sabe? Eu vou sentir saudade dos sábados de Solo Leveling e faz sentido. Pois é. Tanto que o Solo Leveling, cara, ele... Pra entender um pouco mais o que ele é até interessante, tipo, aumentar um pouco, tirar um pouco o zoom e ver que ele é mais uma consequência de uma necessidade de obras rápidas do que, de fato, ele é ruim por conta disso, sabe? Ele é ruim por conta disso porque uma obra rápida, ela vai ter esse problema. E ainda mais uma obra rápida que tem o setup que Solo Leveling traz. Uma obra rápida, por exemplo, como, sei lá, um Pop Team Epic, que é uma obra muito rápida. Uma obra, tipo, ali, disquete, vai, sabe? É uma coisa. Quando você pega uma obra que é só ali, dinâmicas rápidas, um 4 Coma, por exemplo, é uma coisa. Agora, quando é uma obra que tá tentando construir
uma complexidade de mundo, personagens, power scaling, política e o caralho é 4, quando você tem essa tiktokização de roteiro, não vai funcionar mesmo. Ela vai acabar sendo refém do que ela nasceu pra ser. E é até triste pensar nisso em Solo Leveling, porque ele entrega exatamente isso. Ele entrega uma obra rápida e imediata. Sem preparação, sem cozinhar roteiro, sem você conseguir elaborar melhor o que você tá trazendo. E ele nasceu pra ser assim. Tanto o seu material original, quanto o seu anime. O seu anime não vai gastar 5 episódios pra fazer a condução do Sung Jin-woo, tipo, indo pra uma dungeon. Vivendo os percalços de uma dungeon. Ou vivendo os percalços de um momento. Você não vai mostrar ele num Slice of Life. Você não vai mostrar ele em dramas mais complexos. Você não vai, de fato, sentar e conversar sobre política. Não vai. Você não vai fazer isso Solo Leveling. Você vai apenas pincelar esses assuntos, vai colocar esses papeizinhos ali na parede e segue o jogo. Porque a fórmula dele é essa. E é uma fórmula que muitas outras obras tendem a ser. E o limite dessas obras em ter essa estrutura é muito curto. O teto desse tipo de obra é muito baixo. É muito diferente de, sei lá, você pega Dungeon Mesh, que é uma obra sobre dungeons. É uma obra sobre exploração. Qual é o teto do Dungeon Mesh? É infinito. É infinito. Ele bate um teto, ele chega no próximo episódio, ele atravessa o teto e tem o teto 2 ali, sabe? Que, inclusive, por mérito também da produção. Porém, a estrutura da história lhe permite que cada coisa tenha um seu significado. Cada etapa da história tem a sua importância. Solo Leveling não faz isso. Porque ele não é uma obra pra fazer. É uma obra imediatista. É uma obra dessa nova geração que vivemos, de coisas extremamente rápidas, mal cozidas, digeridas, e é isso aí, cara. E vai. Então, o maior, se eu posso colocar isso como um problema, porque não é necessariamente um problema, é uma escolha. O maior problema de Solo Leveling é ele ser imediatista. Porque ele poderia ter a calma, o preparo, o tempo e a preocupação com essas etapas, como, por exemplo, Hunter x Hunter tem. Já que ele se inspirou claramente no Arco das Formigas para isso, é uma comparação mais fácil para falar, olha, então, Hunter x Hunter é de fato esse documentário de 3 horas. Solo Leveling é um TikTok de 10 segundos. Só isso já coloca ele em patamares tão diferentes que a única comparação que dá pra fazer é essa. E não tô dizendo que uma coisa tem que ser a outra, não. Ou ela é melhor ou pior por conta disso. Não. É o formato, a estrutura, a proposta dela é ser isso. Então é isso que ela vai entregar. E pra Solo, é até impressionante o quanto ele entrega bem. Ele entrega muito bem nesse formato, nessa proposta, porque ele acaba reduzindo e fala, pô, eu vou entregar a luta. Ok, vai lá, mete luta. Mas nesse sentido, até dentro dessa proposta, volta a crítica que a gente fez na primeira temporada e aqui se repete. Se é pra você ser imediato, se é pra você ser um TikTok, então corta a gordura. Corta a gordura, porque mesmo dentro desse formato você tem gordura. Você gasta tempo em coisa que não precisa. Então, e não é... Ah, então, Thunder, não precisava da cena emotiva com a mãe. Não, aquilo importa. Aquilo é importante, aquilo tem valor. Gordura é ser expositivo a um nível desnecessário de construção de mundo. Porque tem muita coisa... Cara, inclusive tem muito personagem Solo Leveling. Tem muito personagem. Não dá pra você gerenciar tempo com muito personagem. E quando você faz isso, torna todos os personagens completamente dispensáveis. Todo mundo. Tirando o Sujinho, não tem outro personagem. Tem, tipo, um ou outro ali que você gosta do estereótipo. Que ele tem alguma função narrativa e uma função X ali porque ele é rank S de alguma coisa. Tirando isso, é um bando de gente com designers K-popper que aparece... ou morre, ou desaparece, ou foda-se. Essa temporada a gente foi apresentado aqui. Só na ilha tinha 12 caçadores? Sim, tinha os caçadores tanto japoneses quanto os coreanos que estavam lá. Quem importou nisso tudo?
Ninguém. Cara, o healer. Só o healer. A galera que tava com o Sujinho e a galera que morreu, porque aí vai servir de motivação para possivelmente uma batalha depois. Que sim. aí entra num problema que, cara, de fato eu acho que é muito de escolhas, assim, né? De produção, porque, obviamente, querendo ou não, eles vão ter que escolher, né? Que é a ideia de, pô, vamos cortar a gordura. Eles até fazem isso. Só que a forma de como eles fazem, eu acho que não beneficia tanto, assim, o anime. Eu acho que, de certa forma, cara, principalmente no arco final, eu sinto que a batalha em si, ela ficou muito picotada no sentido estranho, sabe? Porque poderia criar um pouco mais da empatia da gente com o Sun Jin-woo naquele momento. Que, de fato, eu descobri que no original tem um momento ali que o Sun Jin-woo, ele meio que... É uma motivação pra ele ir pra aquele lugar que eu entendo que eles arrumaram de um jeito mais imediato de falar, ó... ferrou, todo mundo morreu, e aí o Sun Jin-woo vai ter que ir pra lá. E aí a forma de como foi feito isso foi de uma forma totalmente instantânea. Só que tem uma preparação pra isso no material original que eu acho que ia beneficiar muito a experiência de entender esse personagem, sabe? De entender as prioridades dele. De, tipo, pensar o como que ele quebrou tanta cabeça pra ele sair daquele conforto dele, com a mãe, com a irmã, pra ele chegar naquele lugar e ele encontrar um caos absurdo, assim. E o anime acabou cortando isso justamente para dar ênfase a uma trama um pouquinho mais importante no sentido político de Solo Leveling, no sentido maior, assim, da gente entender o mundo. E, cara, até onde isso vai beneficiar o anime, até onde isso vai levar a produção a gente entender o que o autor tá querendo dizer. Porque até mesmo nisso, a história ela foi picotada, ela foi meio que amenizada, amaciada ali pra, tipo, não ficar tão ofensivo como a original, mas até onde isso tira a ideia do que o autor queria falar, até onde isso era ofensivo também. Eu acho que isso é importante de pensar, porque Solo Leveling, querendo ou não, é como o chat estava falando aqui, né? Ele tem mais coisa pra dizer, ele tem algo pra falar na obra que vai além das lutinhas. Só que o anime, ele deu muita ideia de ser só lutinha, então... Não sei até onde isso vai ser importante, não sei até onde não focar no protagonista naquele momento e no que era pra ser o foco do anime vai ser importante no futuro. Então, cara, é um anime que a gente olha assim e fica pensando, tá bom, ele tá tentando falar alguma coisa no meio desse corredor de lutas. Só que até agora não é muito identificável, sabe? Da gente piscar. Então, próximas temporadas aí, eu tô curioso pra ver como é que eles vão fechar. Até onde vai essa ideia de Solo Leveling, porque até então ele é um anime bem linear. No geral, ele não quer falar muito mais do que o óbvio, assim. Sim, eu acho que o principal de tudo isso é nuance. O que falta pra Solo Leveling, pra eu até dar uma nota a mais, é melhorar nuance. Porque é o seguinte, a única nuance que a gente teve, que foi muito mais enfática, foram 2 momentos. Foi com a mamãe e foi com a demônio, quando ele tá fazendo a dungeon dos demônios. A outra garota lá, que foi uma boa nuance pra ele. Nuance no sentido de, não só perspectiva, mas de ritmo. Tira um pouco da velocidade. Porque é o seguinte, é a mesma dinâmica de uma história de terror. Se você faz um filme de 1h30 onde é tudo é tenso, não tem nuance. Então você vai estar tenso 1h30 e isso vai ser uma experiência só desgastante. Não vai ser legal de você ser surpreendido, porque você não vai ser surpreendido, vai tudo monotônico até o final. Em Solo Leveling, quando não é porrada, é uma pataquada política, de estrutura de mundo. Política no sentido de existe um aspecto de região, existe uma dinâmica de quem vai resolver o quê, e joga o power scale em cima disso. Então ele fica só blá blá blá, porrada, blá blá blá, porrada. Ok, então tira blá blá blá, faz o Sujin, tipo, só viver com a família dele um pouco. Só respira. Só tira o pé do acelerador. Faz ele mais tempo com a família, mais tempo com a irmã, mais tempo com o amigo dele da outra guilda, que tá fazendo guilda com ele. Tira um pouco o foco disso, porque se você fica só macetando isso, não dá nuance, não dá... não muda o clima, não muda
o ritmo, e isso atrapalha, porque tudo é a mesma coisa, tudo monotônico. Toda conversa política aqui em Solo Level é completamente monotônico, e isso você atrapalha a obra. Por isso que eu falo, até dentro da sua premissa de ser uma obra TikToker, vamos dizer assim, eu sei que até é sacanagem falar isso com Solo Level, mas existe essa situação sendo criada hoje em dia, onde tudo tem que ser imediato, e infelizmente Solo Leveling cai nesse balaio todo, mas ele poderia melhorar por conta disso. Dito tudo isso, eu fecho com 8 pra Solo Leveling. Cara, eu acho que o grande ponto que me faz não conseguir fechar no 8 é justamente o que você falou, cara. Falta muito preparo pra algumas coisas, e quando acontece o momento clímax, eu sou muito mais puxado pelo espetáculo em si do que pela grandiosidade que era pra ser a luta. Uhum. Tipo, a luta do Bero eu acho que é o exemplo maior, assim. Porque é a luta da maior criatura da humanidade até então, do bicho que literalmente está fazendo o mundo inteiro entrar em colapso, contra o maior caçador já visto, e é um massacre do caçador. Só que, caramba, tu não tem um preparo nem da formiga nem do caçador. A forma de como isso é conduzido é tão TikToker, do jeito que tu falou. É até uma forma pejorativa de falar de Solo Leveling. Eu não sinto que ele é ofensivo a esse nível. Por exemplo, não, ele não é. Eu sinto que ele consegue entregar um entretenimento no sentido puro, assim, tipo, eu vou só assistir uma coisa pra deixar o tempo passando e eu me divertir. Ele consegue trazer isso de uma forma que eu não consigo ser ofensivo a ele. Eu não consigo olhar pra Solo Leveling e falar, caralho, esse anime é uma merda, esse anime é uma bosta. Eu não consigo. Então, por esse motivo eu não consigo dar uma nota baixa, e pelo motivo da falta de uma preparação, que aí eu sei que, bom, é pedir demais nessa obra, querendo ou não, mas eu acho que iria trazer um pouco mais de valor pra essas batalhas, eu fecho com 7,5, cara. Eu não consigo chegar no 8, mas eu fecho nessa notinha aí. Eu não vou ser tão injusto assim com o Solo Leveling, não. Apesar de, obviamente, não ser um anime que eu sou tão simpático assim, particularmente, eu não consigo fechar uma nota abaixo disso, nem acima disso.